O que nós vamos ver agora? Nessa última parte da disciplina, no finalzinho da disciplina, a gente vai ver sobre mais um paradigma de projeto de algoritmos, que é o paradigma de tentativa e erro, certo? Como é que funciona? Como é que funciona o tentativa e erro? Bem, para a gente entender o tentativa e erro, a gente tem que lembrar um pouquinho do que a gente tinha visto antes, que era o recursão, divisão e conquista, e quando a gente estava mexendo também com programação dinâmica. O Gabriel que está ajudando nessa gravação aqui, se a gente tivesse que separar, por exemplo, o divisão e conquista, e o tentativa, divisão e conquista e programação dinâmica, ou recursão, tudo mais, eles se parecem muito, não é? Qual que é a diferença? Como é que eu posso dizer que eu estou usando divisão e conquista ou não estou usando divisão e conquista e estou fazendo com programação dinâmica, por exemplo? Você sabe qual que poderia ser a distinção entre essas duas coisas? Intuição mesmo. Sim, isso. Sim. Eu acho assim, uma maneira de você encarar, é mais ou menos o que você falou, mas a principal diferença é a seguinte: quando você faz a divisão e conquista, de certa forma você separa o problema em partes menores e cada parte vai ser tratada independente da outra. Então você acha um jeito de dividir o problema, ou você processa antes, ou você vai processar depois e tal, mas meio que você não precisa ficar se preocupando que para resolver o problema, tipo, você divide em duas partes. Para resolver o problema da esquerda, você não vai ter que ficar olhando no problema da direita para resolver, certo? Então eles correm de forma independente. Por isso a gente fala que é uma divisão, depois você vai juntar o resultado da divisão. Quando você está fazendo com programação dinâmica, não. Programação dinâmica, você pega um problema menor, só que esses problemas menores, eles têm um monte de overlap. Você não tem um negócio assim, olha, aqui a direita, aqui a esquerda, você vai fazer essa parte, faz essa outra parte, e depois você junta. Não. Você vai falar assim, olha, eu tenho esse problema de tamanho n, e você vai ter que fazer n-1 com o n-1 primeiro e os n-1 últimos. Tá, eu tenho um problema de tamanho 10, eu tenho que fazer alguma coisa com os 9 primeiros e alguma coisa com os 9 últimos, e aí depois combinar, certo? Então é totalmente diferente porque eu não estou realmente dividindo, eu tenho muita sobreposição nos resultados. Isso aí caracteriza programação dinâmica versus divisão e conquista. Agora a gente vai mexer com outro tipo de problema, que é o problema que a gente resolve por tentativa e erro, ou backtracking. Tentativa e erro parece que é você sair às cegas procurando a solução, mas na prática, assim, é algo parecido com isso mesmo que a gente faz. Só que a gente faz de uma forma sistemática, tá? E o jeito de resolver, ele é sistemático do mesmo jeito de programação dinâmica. Em que sentido? Existe um formato geral de soluções quando você está fazendo tentativa e erro, tá? Qual é a característica que a gente tem em tentativa e erro? É a seguinte: você normalmente não está procurando a melhor resposta. Você está procurando uma resposta. Tem uma resposta para isso? Existe como fazer isso? Existe como resolver esse problema, certo? E esse existe como resolver o problema na tentativa e erro normalmente é o resultado. O resultado você vai dizer assim, olha, tem como resolver um sudoku? O sudoku é um caso clássico que eu resolveria por tentativa e erro. A gente poderia até tentar fazer... o sudoku acaba sendo um problema maior, a gente não vai fazer nessa aula, mas seria um caso. A gente vai tentando, mas o que você quer? Você quer uma solução. Ninguém pergunta, é a melhor solução do Sudoku? Não, é uma solução do Sudoku. E aí existem outros problemas clássicos para isso. Nessa aula, a gente vai trabalhar com esse problema aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo, Gabriel? Ó, eu vou fazer o problema que a gente vai trabalhar é um problema clássico também para tentativa e erro. É o problema do labirinto. Eu fiz um labirinto bem tosco aqui, em modo ASCII, para a gente trabalhar, certo? Depois a gente pode usar até outros labirintos para ver. Você consegue ver aqui a parte onde tem o caminho dentro do labirinto? Ou não? Dá para ver? Dá para ver, né? Então, na verdade, imagine o seguinte, imagine que eu coloco aqui você aqui nessa ponta do labirinto e você tem que sair aqui embaixo, certo? Como é que a gente faz para poder sair de um labirinto?
Cara, não tem muita escolha. Não tem muita escolha. Você não tem, por exemplo, diferentemente de quando você está fazendo, sei lá, programação dinâmica, eu poderia resolver o problema a partir de um certo ponto e tal. Não, poderia até. Só que ninguém está pedindo primeiro. Primeiro, ninguém está pedindo a solução ótima. Começa por aí. Eu quero sair do labirinto. E segundo, não tem como você saber, por exemplo, se você está num ponto, não tem como você saber que direção que é a melhor direção para você sair do labirinto. Eu acho que seria indo nessa direção aqui. Mas a gente poderia chegar a bater com a cara na parede e ter que voltar, certo? E ir para um outro caminho, certo? Para poder para tentar sair por um caminho que você não passou ainda, ok? Então, essa característica de que você tem que explorar todas as possibilidades para conseguir achar uma solução, ela é bem característica de tentativa e erro, certo? Eu vou colocar aqui para vocês outros problemas que tem clássico de tentativa e erro. Peraí. Um problema clássico é um problema que seria a caminhada do cavalo. Eu vou jogar aqui, ó. Isso aqui é a caminhada do cavalo. Que é assim, você sai de um certo ponto e eu quero saber, eu consigo usar um cavalo de xadrez, certo? Então, se você sabe jogar xadrez, você está vendo que ele está se movimentando como um cavalo de xadrez, e eu consigo passar por todos os quadrados, todos os quadrados, na verdade, do tabuleiro, com um cavalo, de tal forma que eu só passe por cada quadrado no máximo uma vez. Essa daqui ele está me dando uma solução, certo? E aí a resposta qual que é, então, um caminho que eu consigo fazer aqui pelo tabuleiro de tal forma que eu só passe no máximo uma vez. Esse aqui é um problema clássico que a gente resolve também com tentativa e erro, tá? Bem, de novo, esse daqui é um problema, a gente não vai fazer esse problema aqui porque ele para você resolver demora muito tempo para ele rodar, ele não tem muito como fazer otimização, não existe aquela mágica de fazer alguma coisa para resolver ele rápido, igual a gente fez com programação dinâmica, certo? Mas também é um caso clássico de tentativa e erro, ok? Então vamos lá, só vendo aqui o que a gente vai fazer. A ideia básica é assim, a gente vai começar nesse canto aqui nós vamos começar aqui nesse canto do tabuleiro, certo? E a gente vai andando. Sempre que a gente está num canto, qual que é a estratégia? A estratégia é assim, você vê para quais direções eu consigo ir. Nesse caso aqui eu só posso ir para uma, então não tem problema, eu vou para frente. E aqui, eu só consigo uma, então eu vou para frente, assim. Só que eu posso chegar numa situação onde eu tenho duas ou mais possibilidades. Qual que é a ideia do tentativa e erro? Ele faz o seguinte, ele escolhe uma delas e ele vai por ali. Se ele achou a solução, beleza, ele vai embora e fala, não, eu achei a solução, tá aqui. Se ele não achou a solução, ele volta para esse ponto, certo? O ponto que ele fez essa escolha, ele lembra a escolha que ele fez ali e ele faz outra escolha. E aí ele tenta de novo para ver se ele consegue achar a solução para essa outra escolha, certo? Então, basicamente, a tentativa e erro é essa. Ele tenta, funcionou, beleza. Não funcionou? Volta naquele ponto, tenta outra. Funcionou? Não. Então ele volta naquele ponto e tenta outra. O único problema que vai acontecer aqui é que toda vez que ele chega numa encruzilhada, ele tem essas escolhas. Então ele tem que ficar lembrando todas essas escolhas que ele faz ao longo de toda a possibilidade, todas as possibilidades que ele faz aqui, certo? E para poder voltar depois nesse ponto para descobrir se vai ter a solução pela outra alternativa que ele não testou ainda, tá bom? Então nós vamos resolver na aula de hoje o problema do labirinto utilizando tentativa e erro. Beleza, Gabriel? Tá, primeira coisa que a gente vai fazer a leitura desse cara aqui, tá bom? A gente vai fazer a leitura aqui. Não tem muito o que fazer com inteligência artificial, Tiago, que você perguntou aqui. Por quê? Porque não existe muita inteligência para achar essa solução, cara, sinceramente. Eu poderia fazer aqui um labirinto de tal forma que você chega muito próximo da saída e bate com uma cara na parede. E você teria que voltar e tentar uma outra alternativa. Então eu sempre consigo fazer um labirinto de tal forma que ele leva você acha que está indo, de repente bateu
com um ponto que você não consegue avançar mais, você tem que desfazer, voltar tudo, e aí ir lá atrás e tentar outra coisa, certo? O que acontece é o seguinte, acontece que o problema do labirinto, você não tem muito como ser inteligente nesse caso. A inteligência aqui é lembrar e não fazer besteira. Tipo assim, o que seria uma coisa não inteligente seria você repetir os mesmos erros. Você vai para um caminho, putz, aqui não deu, volto, vou de novo para aquele caminho, aqui não deu, volto, vou de novo, aqui não deu. Sabe, você ficar repetindo muitas vezes, isso daí seria errado. Fazendo mesmo a mesma tentativa. Tirando isso, cara, não tem muito como fazer mais inteligente do que isso não, tá? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui e vamos resolver o problema do labirinto por tentativa e erro, tá? Então vamos começar um programa. Nessa primeira parte, a gente vai fazer a leitura do labirinto e vamos imprimir o labirinto para vocês verem, para a gente ver se está tudo ok, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Int main, argc char asterisco argv. Então, como é que eu fiz o labirinto aqui? Opa. Como é que eu fiz o labirinto? Eu fiz assim, eu peguei... vamos lá. Eu peguei aqui, eu tenho a quantidade de linhas que vai ter, quer dizer, qual que é a altura desse labirinto, e aqui é a largura do labirinto, a quantidade de colunas que eu vou ter, tá bom? Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui e vou declarar o n vai ser a quantidade de linhas, aí eu posso já ler esse cara aqui. Certo? E aí eu vou ter a quantidade de colunas que eu vou ler também, tá bom? A gente vai ler esse cara como uma string, que eu acho que fica mais simples, na verdade, ok? A gente poderia fazer outros jeitos de lidar com isso, mas a gente vai usar a tabela como se fosse uma tabela de strings mesmo, do jeito que está ali. Então nós temos asteriscos, que são as paredes, nós temos espaço em branco, que é os lugares aonde você pode circular dentro do labirinto, tá bom? Então nós vamos fazer desse jeito. Agora eu sei então a quantidade de linhas, o que eu vou fazer? Eu vou declarar um vetor aqui que vai ser o nosso mapa, vamos chamar de mapa. Então ele vai ter o size of de char asterisco vezes n linhas, certo? Então eu tenho n ponteiros para string, e agora eu vou ler cada um desses carinhas aqui. For i, que é menor que n, i mais mais. Agora eu vou pegar aqui no mapa, eu vou alocar um ponteiro, eu vou alocar ele com um espaço a mais, que é, bem, se bem que eu não preciso, né? Eu acho que vai funcionar assim. Qualquer coisa a gente volta aqui e coloca um espaço a mais para poder facilitar a leitura, tá? Opa, é M, certo, Gabriel? É M aqui, né? Agora, o que eu não declarei o M, bem lembrado, bem observado. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um fgets. Fgets, eu nunca lembro qual que é a ordem dos parâmetros do fgets, mas se eu não me engano... Qual que é a ordem dos parâmetros do fgets? Fgets é a string, o tamanho e da onde que é para ele ler, certo? Então, é isso. Opa. Então eu vou pegar aqui, eu vou pegar no mapa i, o tamanho que ele vai ler é o m, e é para ele ler do stdin. Não, acho que aqui já vou ter que colocar um espaço a mais para ele colocar o /n lá no /n. Tá, acho que assim vai funcionar. Bem, de qualquer forma é aquela história, né? Os parâmetros, as dimensões a gente sempre tem que conferir depois, que às vezes a gente acha que tem espaço suficiente, às vezes não tem, e ainda mais que a gente vai ter que fazer a leitura do negócio aqui. Mas eu acho que deve funcionar desse jeito aqui, tá bom? Aqui que a gente vai fazer, nós já vamos liberar o mapa, na posição I.
certo? Ok. Eu vou pegar e vou pedir para ele imprimir o labirinto, certo? Eu vou passar aqui o mapa, eu vou passar o M e o N e vou pedir para ele imprimir. Vou fazer a função que imprime aqui em cima. Tá bom? Para imprimir o labirinto, char asterisco mapa, mapa, int n e int m, e aí a gente vai fazer for i int i que recebe 0 i menor que n e mais, a gente vai fazer agora, pega um outro contador que vai até o j vai até m-1 j++, e aí a gente vai imprimir como um caractere, a gente vai imprimir o mapa da posição i, da posição j. A gente poderia fazer ele já direto como uma string, imprimir ele direto como uma string se a gente quisesse, que seria basicamente a mesma coisa, mas vamos fazer desse jeito aqui, que desse jeito a gente consegue controlar um pouquinho depois na formatação, se a gente precisar, entendeu? Se a gente quiser formatar diferente, a gente consegue. Mas tudo bem. Se tiver tudo certo aqui, a gente já consegue ler o nosso labirinto. Vamos ver se ele lê. Tá? Compilou. E aí vamos pedir para ele ler o labirinto. Tá bom? Tá bom, mas tá errado, né? Tá vendo? Tá bom, mas tá errado. E aí, o que tá errado aqui? Vamos ter que ler de novo. Vamos ter que ver como é que lê de novo essa bagaça aqui. Bem, sem perder muito tempo, né? Alguém tem alguma ideia de por que ele está lendo fora de ordem? Tá. Vamos fazer o seguinte, pra gente não perder tempo com isso daqui, primeiro eu vou parar a gravação, só para não ficar com o vídeo muito longo, e a gente volta. Vamos fazer o seguinte, o problema que a gente está tendo aqui é que a gente teria que arrumar a leitura do labirinto da forma correta, e aí você está misturando inteiros com strings e acaba dando uns rolos aí. Eu vou refazer o labirinto usando zeros e uns, e aí as coisas ficam mais simples, tá? Mas eu vou parar a gravação aqui. Opa.